Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula do nosso curso Começando do Zero, aí de Administração Geral. A gente sabe que na primeira aula foi uma aula bastante extensa, a gente teve que falar sobre várias teorias administrativas. Na verdade, a gente fez um panorama geral sobre as principais teorias administrativas, não é? Ou seja, um tour de quase um século aí de evolução do pensamento administrativo. Uma quantidade realmente grande aí de conteúdo para assimilar em uma aula, né? Mas era importante a gente dar aquela base. Hoje, na aula de hoje, a gente tem vários tópicos, mas a gente vai voltar naquilo. Então, uma das coisas que a gente vai fazer, aliás, uma das coisas que a gente combinou lá naquela primeira aula, seria que em todas as aulas a gente acaba voltando naquele assunto, porque aquilo dá um panorama geral. Mas depois a gente, claro, tem teorias administrativas novas que vão surgindo, ou pelo menos novas técnicas, novos métodos, novos conceitos, mas que fazem diversas formas, relações com aqueles conteúdos que a gente estudou naquela aula 1. E uma das coisas que a gente vai fazer especificamente na aula de hoje, eu vou apresentar para vocês mais para o final da parte teórica, antes da gente resolver algumas questões de prova, eu vou mostrar para vocês uns quadros sintéticos, onde a gente coloca exatamente aquelas principais teorias, a principal contribuição de cada uma delas, para a gente relembrar de todos aqueles temas e ajudar a fixar esses conteúdos, ok? Bom, então a gente fica combinado que a gente vai fazer isso mais no final da exposição teórica dessa aula. Isso pode acontecer ali no final do bloco 3, que é mais provável, ou eventualmente no início do 4, mas sempre antes da gente começar a fazer as questões de prova separadas para hoje. Bom, nesse primeiro bloco dessa aula 2, a gente vai entrar num outro assunto específico, mas que é um assunto que vem sendo muito cobrado em provas de administração geral, que é processo decisório, ou seja, de que forma ou que fatores você tem que considerar para entender a tomada de decisão em organizações, sejam elas públicas ou privadas, não é? Ou seja, a tomada de decisão que é inerente à atuação do ser humano, especialmente, claro, atuando como administrador ou em alguma área administrativa, ela é cercada por diversos aspectos, ela é, como a gente vai ver, limitada por diversos aspectos. Existe um processo clássico para a gente entender a tomada de decisão, e existem algumas ferramentas de apoio. Então, a gente vai ver tudo isso nesse primeiro bloco, falando exatamente sobre o processo decisório. Depois a gente vai falar sobre a aplicação disso na área de planejamento. E aí a gente vai falar sobre planejamento estratégico, vai falar sobre gestão estratégica, vou apresentar para vocês, vou introduzir o BSC como uma ferramenta de gestão estratégica, e aí depois a gente faz então o quadro síntese, não, um resumão da aula passada das várias teorias administrativas, e finalizamos esse nosso segundo encontro virtual com questões de prova. Bom, vamos cair na tela aqui, pessoal, para a gente falar exatamente então da primeira parte teórica da aula de hoje, que é processo decisório, né? Então a gente toma decisão o tempo todo. O nosso problema aqui não é tratar da familiarização com isso, porque isso faz parte do nosso dia a dia, mas entender quais são os conteúdos teóricos que estão por trás disso, né? Então essa primeira tela tem algumas observações aí importantes, alguns conceitos gerais sobre decisões, que a gente já precisa colocar logo de início. Então, a gente vai entender, primeira coisa, decisão como escolhas entre alternativas ou possibilidades, ou seja, existem alguns caminhos de ação e a decisão trata de você escolher alguns desses caminhos possíveis. Em regra, a gente vai entender que uma decisão é tomada sempre que você tem algum problema para resolver ou alguma oportunidade para aproveitar. Então, como a gente vai ver, o processo de tomada de decisão começa exatamente com a identificação de algum problema ou de alguma oportunidade. E aí você vai querer tomar a decisão que te leve à solução desse problema e que te leve ao aproveitamento, claro, dessa oportunidade. Uma observação, pessoal. Quando a gente fala essa história de identificar problemas, a gente precisa lembrar sempre que tem uma grande subjetividade por trás disso. Ou seja, uma determinada situação não necessariamente ela configura um problema. Na verdade, isso vai ser uma percepção de cada um dos indivíduos. Então, a existência ou não de um problema está ligada à percepção de uma determinada situação por um determinado indivíduo, ou seja, pela subjetividade desse indivíduo que vai ser o tomador de decisão. Se ele identifica aquela situação como um problema, ele vai querer resolver aquele problema e vai, então, tomar uma decisão em relação a isso. Da mesma forma, se ele identifica uma situação como uma oportunidade, ele vai querer aproveitar aquela oportunidade e vai ter que tomar uma decisão sobre qual é a melhor forma de aproveitar aquela oportunidade. Mas essa leitura, ela é feita de uma forma subjetiva. O que é considerado uma situação ruim para mim não é necessariamente ruim para os outros. Então, isso vai ter que ser levado em consideração, ok? E isso já foi questão de prova, ou seja, essa percepção do que o entendimento do que é um problema, ela depende das pessoas que estão interpretando aquela situação num dado momento. Volta para a tela, pessoal. Bom,
Então, uma vez que você vai resolver um problema ou vai aproveitar uma oportunidade, você tem algumas opções para atuar, e essas opções, quando você vai fazer a escolha entre essas opções, você está tomando uma decisão, como a gente já viu. E essas decisões, elas podem ser classificadas de cara em decisões programadas ou decisões não programadas, também chamadas de decisões estruturadas ou decisões não estruturadas. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que algumas decisões, elas são relativas a problemas familiares, problemas repetitivos. Então, quando ele acontece, já existe toda a decisão já está programada, já está estruturada, você já sabe como lidar com aquilo e basicamente você vai aplicar aquilo de alguma forma. Né? Isso pode ser traduzido quase como você deixar um algoritmo, um roteiro pronto. Quando aquele problema acontece ou quando aquela situação acontece, a decisão já está tomada, já está no manual. Então, por exemplo, olha, no chão de fábrica, lá numa determinada linha de processo, a máquina vai lá e dá um problema de repente. Dependendo do tipo do problema, isso já pode estar previsto nos manuais de funcionamento. Ou seja, são problemas corriqueiros, repetitivos, familiares. E quando acontece, a pessoa que vai tomar a decisão, ela já sabe qual decisão tomar. É uma decisão já programada, já completamente estruturada, porque você está lidando com um problema que acontece o tempo todo. Isso é mais típico da base operacional das organizações. Do outro lado, a gente tem as decisões não programadas ou não estruturadas, que aí elas vão ocorrer em situações em que você tem que lidar com problemas que não são repetitivos, que não são familiares, eles acontecem e você não tem uma solução pronta. Você vai ter que construir, você vai ter que refletir, vai ter que analisar alternativas, pesar consequências, pesar custos para tomar a melhor decisão possível. Não é? Então, essa seria a decisão não estruturada ou não programada, e essas decisões são muito típicas quando a gente está falando do nível estratégico, ou seja, do nível mais alto de uma organização. Então, se a gente puder, olha aqui na tela, pessoal, se a gente for pensar que uma organização pode ser dividida em 3 níveis, no nível estratégico, no nível tático, também chamado de administrativo, ou no nível operacional, a gente sabe que as decisões programadas, elas aparecem mais aqui, e que as decisões não programadas aparecem mais aqui no topo. Problemas estratégicos tendem a não ser tão repetitivos e, portanto, requerem decisões não estruturadas, ok? Essa classificação ela é muito importante, pessoal, ela é muito cobrada em prova, então é muito importante a gente lembrar dela. Além disso, uma observação final que a gente sabe da nossa própria experiência prática, ou seja, cada decisão costuma levar a uma nova situação em que você vai ter que tomar novas decisões, ou seja, você não resolve a sua vida porque você tomou uma decisão sobre como resolver um problema ou aproveitar uma oportunidade. As novas situações criadas exigem, claro, novas situações para você enfrentar novos problemas ou aproveitar novas oportunidades. Bom, utilizando essa ideia de que a decisão é tomada para resolver um problema ou aproveitar uma oportunidade, a gente vai seguir esse processo decisório que está na tela, que é o processo decisório clássico, baseado em um modelo que se fundamenta na ideia da racionalidade. Ou seja, a ideia de que, bom, primeira coisa, a gente precisa tomar consciência, identificar qual é o problema e qual é a oportunidade. O problema é resolver, a oportunidade é aproveitar. A partir disso, eu posso fazer um diagnóstico, ou eu devo fazer um diagnóstico da situação. Imagina que é um problema, eu preciso entender quais são as causas, quais são os efeitos, quais são os diversos fatores que estão relacionados a esse problema, ou seja, eu preciso compreender a situação para que eu possa pensar em alternativas. E pensar em alternativas é a próxima fase. Ou seja, tudo bem, eu identifiquei um problema, diagnostiquei a situação, fiz uma leitura aí do quadro mais amplo, e aí eu vou conceber alternativas para resolver o problema. Eu vou pensar num conjunto de ações que eu posso tomar a partir do diagnóstico que eu fiz sobre um determinado problema ou uma determinada oportunidade. Depois disso, depois de ter feito essas alternativas, o que eu preciso é escolher qual delas é a melhor, ou quais delas, se eu tiver que escolher mais de uma. E quando eu vou lá e escolho uma delas, eu estou fazendo exatamente o processo de tomar a decisão, ou seja, a decisão é, em essência, um processo de escolha. Algumas questões de prova vão tratar o processo decisório até esse ponto, ou seja, como 4 fases, onde você parte da identificação do problema ou oportunidade, faz um diagnóstico, concebe alternativas e escolhe uma ou algumas, aí você está no processo de tomada de decisão concluída. E de fato faz sentido, porque nesse momento a decisão já está tomada. Outras questões de prova vão lembrar que existe uma outra fase que é a avaliação da decisão. Então você toma a decisão, mas com vistas a aprender com o processo, você vai ter que avaliar se aquela decisão funcionou ou não funcionou em uma determinada situação. Pode aparecer as duas versões, as duas visões são igualmente corretas, ok?
Então não precisa se assustar. Qualquer uma, se disser que o processo vai até aqui está correto, se disser que ele pega a avaliação, também é uma visão possível, depende aí do autor e da abordagem que a banca queira dar em um determinado momento. Bom, seguindo, pessoal, agora a nossa ideia é fazer o seguinte, mostrar algumas ferramentas. Claro que a gente não vai mostrar todas as ferramentas possíveis, né? Nesse curso introdutório, a gente vai tratar das ferramentas mais básicas, que não por coincidência são as ferramentas que mais aparecem em provas de concurso quando o assunto é tomada de decisão. Algumas dessas ferramentas que a gente vai estudar, elas são úteis para auxiliar no processo de tomada de decisão e por isso mesmo elas são úteis também em processos como, por exemplo, gestão da qualidade. Então, você precisa lidar com problemas de falhas de processos, né? Então também são utilizadas em gestão de processos, ou quando a qualidade não está sendo atingida, então no processo de gestão da qualidade, quando você identifica esses problemas e precisa tomar decisões relativas a eles. Mas genericamente você pode utilizar essas ferramentas para orientar um processo de tomada de decisões, mas fazendo uma ressalva desde já, que é bastante importante. Nenhuma dessas ferramentas ela toma decisão por ninguém, ou seja, o que elas servem, para que elas servem? Para ajudar você a entender melhor o contexto, ou para você gerar alternativas, ou para você ponderar suas escolhas. Sempre são mecanismos para você visualizar melhor o problema e organizar o raciocínio. Mas isso não elimina as fases do processo e não substitui a racionalidade do indivíduo que vai ter que fazer, de fato, uma escolha. Ok? Vamos para a tela para a gente ver a primeira dessas ferramentas, aquela que certamente é a mais clássica, que é o diagrama de Chikawa, também chamado diagrama de espinha de peixe, por causa da aparência de uma espinha de peixe que ele tem. Eu posso ter aqui vários outros ramos, né, ficando com a aparência ainda mais parecida com a espinha de peixe. Ou, claro, o diagrama de causa e efeito, porque ele existe para mostrar a relação entre causas e efeitos. Então dá uma olhada, é como se a gente pudesse fazer um corte aqui. Então se existe um determinado problema, se acontecer um determinado problema, esse problema é o efeito certamente de alguma coisa. E se existe um problema e eu preciso tomar uma decisão relativa a esse problema, eu preciso saber como combater esse problema, que são os efeitos indesejados. Uma boa estratégia para fazer um bom diagnóstico é identificar quais são as causas que estão gerando esse problema. Então, quais são os diversos fatores que em conjunto contribuem, não é, para que aquele problema esteja acontecendo, aquele efeito indesejado esteja acontecendo. Isso é importante, sobretudo, na fase de diagnóstico do processo de tomada de decisão, ou seja, eu identifiquei o problema, que é a fase 1, a partir daí eu preciso fazer um bom diagnóstico. O diagrama de Chikawa me ajuda a fazer um diagnóstico, porque vai me ajudar a entender quais são as causas que estão gerando esse efeito, esse problema, esse efeito indesejado, né? Então me ajuda na fase de diagnóstico. Isso é essencial, porque quando eu quiser construir a minha solução, é bom eu pensar em estratégias que eu não ataque exatamente o efeito, mas que eu procure atacar, sempre que possível, as causas, porque eu posso atacar o efeito e ter um efeito meramente ter uma situação meramente paliativa e não resolver de fato a situação. Então é preciso concentrar, claro, as minhas estratégias de atuação sobre as causas do problema. Então o diagnóstico me ajuda a identificar quais são essas causas e, portanto, vai me permitir criar alternativas melhores mais para frente, ok? Bom, uma segunda ferramenta muito utilizada é o princípio de Pareto, que pode ser utilizado sob a forma de uma análise, conhecida como análise de Pareto, e sob a forma de um gráfico, que é o gráfico de Pareto. E ele é uma técnica para selecionar prioridades, ou seja, para priorizar. Então, olha só, dentro de uma determinada coleção de itens, os mais importantes normalmente representam uma pequena parte do total. Traduzindo isso na área de análise de problemas, segundo o princípio de Pareto, a maior quantidade de efeitos depende de uma pequena quantidade de categorias. Explicando melhor, imagina que você tem um determinado problema, e aí você quer identificar quais são as causas desse problema, e você aplica a técnica anterior, que é o diagrama de Chikawa. E aí você descobre que esse problema é causado por vários fatores, o fator A, o fator B, o fator C, o fator D, o fator E, o fator F, o fator G, e por aí vai. Então você, a partir do uso do diagrama de Chikawa, do diagrama de causa e efeito, você identificou quais são as várias causas que estão gerando aquele problema. Mas para ajudar no seu diagnóstico, outra coisa que seria útil seria identificar quais dessas causas respondem pela maior parte das consequências, ou seja, quais delas representam a maior parte dos problemas. E aí você descobre que as causas A e B sozinhas representam, digamos, 85% dos problemas que são gerados. Então, se você vai atacar
as causas desse problema e você tem que priorizar, ou seja, saber por onde começar ou concentrar seus esforços, faz todo sentido você resolver as causas A e B, porque se você resolver isso, você vai ter resolvido 85% dos problemas. E depois você vai ter um tempo para lidar com as causas que são residuais. Então, essa é a ideia do princípio de Pareto, ou seja, tudo bem que você possa utilizar Ishikawa para elencar todas as causas de um problema. E o princípio de Pareto te ajuda a estabelecer o que é prioritário, fazendo um diagnóstico mais preciso. Bom, pessoal, vamos lembrar disso, né? Várias e várias questões de prova tentam saber se você consegue identificar a diferença entre Ishikawa e Pareto, ou seja, entre o diagrama de Ishikawa, diagrama de espinha-peixe, diagrama de causa e efeito de um lado, ou o diagrama de Pareto, análise de Pareto, ou princípio de Pareto de outro. Então, o primeiro, ou seja, o diagrama de Ishikawa, serve para você identificar quais são as relações causais. Então, quais são as causas que estão gerando um problema, quais são as causas que estão gerando esse efeito indesejado. E o princípio de Pareto, que pode ser expressado sob a forma de um diagrama ou de uma análise mais genérica, ele trata de você, tudo bem, olhando aquele conjunto de causas, você identificar o que é prioritário, porque normalmente, mesmo em situações que eu tenho, sei, 10, 12, 15 causas, uma pequena parte costuma ser responsável pela maior parte dos efeitos. Então, o princípio de Pareto serve para você aprimorar o seu diagnóstico, fazendo a priorização do que você vai atacar primeiro, ok? Vamos voltar para a tela, pessoal. Outra ferramenta importante e clássica, também do ponto de vista de prova, é o famoso brainstorming, não é? O brainstorming é aquela situação em que você junta vários indivíduos em uma sala e todos eles dão sugestões sobre, nesse caso aqui, sobre como lidar com um problema. Ou seja, a ideia é gerar ideias para resolver um problema. Então, você faz o brainstorming e se a gente for pensar do ponto de vista de um processo de tomada de decisão, o brainstorming ele é mais útil na fase de geração de alternativas para resolver os problemas. Ele opera com base em dois princípios, a suspensão do julgamento e o princípio da reação em cadeia. Isso significa o quê? A suspensão e julgamento significa que quando você estiver ali na sala e todo mundo estiver dando sugestão, você não pode ter críticas, nenhum tipo de reação crítica, porque isso pode inibir a emergência de novas ideias. Então não importa o quanto possa parecer à primeira vista absurdo uma ideia, ela é bem recebida pelo grupo. Inclusive porque mais para frente ela pode não se mostrar tão absurda, se mostrar útil, ou ainda ela serve para provocar o segundo princípio, que é o princípio da reação em cadeia. Então mesmo uma ideia não tão boa pode levar outras pessoas a terem ideias melhores, e cada uma dessas ideias gerando novas alternativas e por aí vai. Perceba uma coisa, né, pessoal? Enquanto o diagrama de Ishikawa e o princípio de Pareto são utilizados na fase de diagnóstico, o brainstorming ele é utilizado na fase de geração de alternativas, de concepção de alternativas para resolver os problemas que eu detalhei ali utilizando Ishikawa ou Pareto, por exemplo, para que eu possa depois tomar uma decisão avaliando essas alternativas, ok? Volta para a tela só para a gente finalizar. Então, sempre vai ser um processo de interação entre pessoas para geração de sugestões sem críticas, por causa da suspensão do julgamento, que vai provocar então a reação em cadeia, mas em algum momento, claro, esse processo termina, seja porque há um número suficiente de ideias ou realmente o fluxo de ideias se esgotou e você não está conseguindo gerar mais alternativas. Mas todas as ideias geradas serão analisadas posteriormente para que você possa tomar a decisão. Então você gerou várias ideias e depois você vai ter que analisar essas ideias para ver qual é a que vai adiante, né? Ou seja, quando você vai comparar, vai estabelecer critérios para que você possa tomar de fato uma decisão. Outra técnica importante é a técnica da árvore de decisões. Ela é uma técnica de representação gráfica na qual as alternativas de decisão são identificadas como ramos de uma árvore. Isso te ajuda a visualizar as possibilidades. O desenho da árvore, claro, ele ajuda a organizar o raciocínio, mas por si só não aponta a decisão a ser tomada. Como eu já fiz essa observação antes, isso vale praticamente para todas as ferramentas, ou seja, elas ajudam a organizar o raciocínio, ajudam você a visualizar o que está acontecendo, visualizar o problema ou visualizar as possibilidades, mas por si só não toma a decisão. A cara da árvore de decisão é a seguinte, olha, o indivíduo precisa fazer uma escolha e ele tem lá alguns caminhos para seguir. E dependendo desse caminho que ele seguir, isso tem algumas consequências, né, várias consequências possíveis. Então, quando você visualiza uma árvore de decisão, você quer ver isso, né? Ou seja, quais são as consequências associadas a cada um dos caminhos que você vai escolher. Então, de cara, ele tem o caminho A, tem o caminho B e tem o caminho C, e aí ele sabe que se ele seguir por um caminho, quais são as alternativas que podem ocorrer em função dessa decisão. Então, ela ajuda a ver as consequências possíveis em determinado prazo,
não é? Depois de determinadas transcorridas, determinadas decisões, determinadas situações, para que ele possa então escolher, dizendo, olha, eu quero esse caminho porque esse caminho me parece mais seguro, ou esse caminho me leva na direção de consequências mais desejadas. Então a árvore de decisões ajuda a visualizar exatamente isso. Quais são as consequências possíveis de cada uma das decisões, as consequências das consequências e até onde você vai, não é? Para que você possa então escolher baseado nessa visualização de possibilidades. Então você pode ter utilizado, por exemplo, pensando sempre na interação dessas ferramentas, você pode ter utilizado o brainstorming para gerar alternativas para resolver o problema. Agora, você gerou as alternativas, você precisa analisar essas alternativas para tomar a sua decisão. Uma das formas de analisar essas alternativas é utilizar uma árvore de decisões, pensando, olha, para cada uma dessas alternativas que eu gerei, quais são as consequências possíveis dessas escolhas? Se eu escolho A, tem um caminho de consequências. Se eu escolho B, tem um outro caminho. Se eu escolho C, tem um outro caminho, e por aí vai. E ao você desenhar isso sob a forma de uma árvore, você vai ter a chance de visualizar e, portanto, organizar o seu raciocínio para fazer a melhor escolha, ou seja, para tomar a melhor decisão. Voltando para a tela, pessoal. A ponderação de critérios, outra ferramenta para te ajudar a fazer a escolha. A ideia aqui é a seguinte, é você avaliar as alternativas que você tem por meio de critérios e fazer isso de uma forma ponderada, ou seja, você vai atribuir pesos aos critérios e vai então tomar a sua decisão. Os critérios, eles são indicadores da importância que possibilitam a avaliação de alternativas de forma objetiva e a cada um desses critérios é associado um grau de importância que é o chamado peso. E claro, os critérios, assim como os pesos, refletem os valores do tomador de decisão. Então um exemplo clássico para a gente entender isso é pensar na compra de um carro, né, pessoal? Pensa nisso, imagina que você vai comprar um carro aí, você acabou de passar no seu concurso dos seus sonhos, resolve trocar de carro ou comprar o seu primeiro carro, e aí você vai ter que fazer uma escolha, não é? Ou seja, você quer aproveitar essa oportunidade, quer aproveitar para comprar o carro, e aí você estabelece critérios para tomar a decisão. Você pode ter feito um brainstorming lá na sua casa, considerar as várias alternativas de carros que você quer comprar, mas aí você precisa avaliar essas alternativas, e aí faz sentido você fazer, por exemplo, uma ponderação de critérios. Quais são os critérios? Você pode considerar, por exemplo, a segurança que o carro proporciona, o conforto que ele tem, o nível de consumo, o preço dele, né, de aquisição, o preço de manutenção, o custo do seguro, o tamanho da garantia, não é? A qualidade da mecânica, etc, etc. Ou seja, você tem vários critérios. E você pode atribuir pesos a esses critérios, dizendo, olha, para mim a segurança vale o peso máximo. E, sei lá, o design tem um peso menor. Então isso varia de tomador de decisão para tomador de decisão. Por isso a gente diz que você faz a ponderação de critérios para tentar atribuir uma nota objetiva às várias alternativas para que você escolha aquela que seja melhor para você. Então, quando você estabelece quais são os critérios, estabelece o peso desses critérios, você está dizendo o que é importante para você, o que vale mais a pena para você. E isso vai influenciar, claro, a avaliação que você vai fazer dos vários carros que você poderia comprar, para que você tome uma decisão a partir desses critérios ponderados, né? Então, essa é a ideia da ponderação de critérios. Ela te ajuda a tomar a decisão, quantificando sempre que possível as várias alternativas e te ajudando a criar a melhor solução, ou identificar a melhor solução para o seu caso. Volta para a tela, pessoal. Além disso, ou seja, agora a gente encerra de ferramentas e a gente vai falar sobre classificações possíveis do universo de decisões, não é? Além da classificação que a gente viu logo na tela inicial, dizendo que as decisões podem ser programadas ou não programadas, existem várias outras classificações importantes e essas classificações costumam com muita frequência ser objeto de prova. Uma outra classificação importante é a classificação entre decisões racionais e decisões intuitivas. A gente sabe que o processo decisório ocorre com a combinação em alguma medida de racionalidade e em alguma medida de intuição. E a gente sabe que quanto mais informação você utiliza, mais racional tende a ser o processo. Ou seja, quanto mais você quer pesar as consequências e os custos a partir da informação que você tem sobre as suas escolhas. Então você está caminhando para um lado mais racional. E quanto mais opinião e sentimentos forem utilizados, mais intuitivo será o processo. Então, não quer dizer que você só tem decisão puramente racional nem puramente intuitiva. Na verdade, você tem aqui um caminho onde você tem uma linha contínua, onde você tem vários níveis. Você pode ter decisões mais racionais, mais intuitivas, mais no meio do caminho, em qualquer outro lugar. Ou seja, combinações diferentes de doses de racionalidade e de intuição na tomada de decisão. Mas existem as decisões
Ou seja, existem decisões que são preponderantemente racionais e decisões que são preponderantemente intuitivas. Essa classificação é de extrema importância. Outra classificação importante é o grau de concentração ou de descentralização da decisão. Então, dentro de uma unidade organizacional onde eu tenho um determinado líder que comanda uma determinada equipe, eu posso ter decisões que são muito concentradas na figura do líder, e aí eu estou falando de decisões de natureza autocrática, ou seja, ele decide sozinho. Posso pensar no outro extremo, onde ele deixa a equipe decidir sozinha, e aí a gente está falando de decisões que foram delegadas para a equipe, então ao invés de concentrar, eu vou lá e desconcentro, ou descentralizo o poder de decisão, permitindo que a equipe decida, e claro, existem vários níveis aqui no meio do caminho, onde as decisões são, em alguma medida, compartilhadas entre líder e equipe. Não é? Então, claro, não existe um melhor modelo de decisão a priori, o que importa para a gente nesse momento aqui é saber que existem esses tipos. Então existem decisões, vamos lembrar disso, né, pessoal? Decisões programadas e não programadas, existem decisões que são mais racionais ou mais intuitivas, existem decisões que são mais centralizadas ou autocráticas ou mais delegadas num nível maior de democracia e por aí vai. E assim como a gente, por exemplo, tem, se a gente pensar nos níveis da organização, eu posso ter decisão lá no nível estratégico, posso ter decisão no nível intermediário, que é o nível tático, e posso ter decisão no nível mais básico, que é o nível operacional. Então são classificações possíveis. Tem mais, volta para a tela. Além disso, eu preciso considerar que existem decisões individuais e existem decisões tomadas em grupo, ou seja, de forma coletiva. A gente tende a pensar em decisões em grupo como decisões democráticas, mas nem sempre isso é verdade, no sentido de que nem sempre a decisão em grupo representa a vontade da maioria. Por uma série de motivos que são esses observados aqui embaixo, a interação entre os indivíduos vai depender da habilidade de liderança que alguns tenham, a capacidade de persuasão, a formação de subgrupos dentro daquele grupo e as características individuais dos componentes desse grupo vão determinar como é que a decisão vai ser tomada. Então esse processo de interação faz com que nem sempre a vontade da maioria prevaleça numa decisão em grupo. Pode ser que por diversos processos a vontade específica de um indivíduo ou de um subgrupo acabe prevalecendo. Então, decisão em grupo nem sempre é melhor e nem sempre é mais segura, porque quando a gente está em grupo aumenta a nossa vontade de correr riscos, ou pelo menos a nossa disposição para correr riscos, porque se a decisão é tomada por um indivíduo, a responsabilidade é só dele. Se a decisão é tomada por todo um grupo com várias pessoas, a responsabilidade pelas consequências é compartilhada. Então, quando a gente toma a decisão sozinho, a gente tende a ser mais prudente. Quando a gente toma a decisão em grupo, a gente tende a correr mais riscos. Por isso a gente diz que quando a decisão é tomada em grupo, existe um aumento da propensão a correr riscos, né? O apetite ao risco fica aumentado nesse caso. Bom, beleza, pessoal. Agora eu quero fazer uma última diferenciação para a gente encerrar esse primeiro bloco. Eu não vou utilizar tanto as telas, eu vou fazer mais as explicações para vocês sobre essa questão de modelos de racionalidade limitada e de incrementalismo. É o seguinte, a gente viu todo esse modelo que a gente está seguindo, de você identificar um problema ou oportunidade, de você fazer um diagnóstico, de você analisar alternativas, de você fazer a escolha por uma. Esse é um modelo que segue uma certa racionalidade, ou seja, você está analisando aquilo da melhor forma possível para tomar aquela decisão que chegue ao melhor resultado para você, que leve ao melhor resultado para você. E a ideia clássica do homem é de que nós somos realmente racionais e a gente faz as escolhas analisando todas as alternativas para escolher aquela que seja melhor para a gente, a que maximize os nossos resultados. E o fato é que, aos poucos, na história das teorias administrativas, no estudo da tomada de decisões, se verificou que isso não é plenamente verdade, ou seja, que mesmo quando a gente tenta ser racional, a nossa racionalidade ela é uma racionalidade limitada. E o cara que traz essa ideia é um cara chamado Herbert Simon. Ele vai mostrar para a gente exatamente isso, de que, tudo bem, a gente até segue um padrão racional, mas é uma racionalidade limitada, porque a gente tem problemas com... A gente não consegue ter todas as informações que a gente precisaria para tomar uma decisão perfeita. Mesmo que a gente tenha as informações, a gente tem limitações do nosso processamento, ou seja, limitações cognitivas, limitações de tempo e de recurso, porque processar todas as informações leva tempo e custa dinheiro. E raramente a gente consegue prever todas as consequências possíveis,
todos os custos possíveis. Então, a gente pode dizer que seria quase impossível em situações concretas, situações reais que são necessariamente complexas, dificilmente você toma a melhor decisão possível, né? O modelo da racionalidade diz, você quer escolher a melhor decisão possível. E a visão de Simon é que a nossa racionalidade é limitada, então a gente não consegue analisar todas as alternativas e escolher a melhor possível. O que a gente faz é analisar algumas alternativas e dentro delas escolher aquela solução que é uma solução que nos parece satisfatória, que não é a melhor possível necessariamente, mas é a melhor que a gente conseguiu identificar. Então ela não é a solução ótima, não é a solução perfeita, não é a solução que maximiza resultados, mas é a solução que é satisfatória naquele momento, dadas as alternativas que a gente conseguiu analisar. E além disso, a nossa própria capacidade de decisão é influenciada pelas nossas experiências, pelos nossos valores, pelas nossas emoções. Então, embora a gente tente caminhar para um modelo de racionalidade na hora de tomar a decisão, é preciso lembrar que essa racionalidade ela não é absoluta, ela só é absoluta na teoria. Na prática, nós, indivíduos, seres humanos, a gente toma decisão, seja dentro do âmbito administrativo, seja na nossa vida, com base em um modelo de racionalidade limitado, ok? Ou seja, essa é a ideia que precisa ficar. Bom, pessoal, vamos fazer um intervalo agora sobre essa história de decisão. Eu vou voltar nesse ponto, ou seja, eu vou terminar essa questão de decisão e aí a gente vai introduzir a aplicação disso do ponto de vista muito prático de uma das principais funções administrativas, que é a função de elaboração de planos, que envolve uma série de decisões, claro, e aí a gente vai falar sobre planejamento e gestão estratégica, ok? Vamos fazer um intervalo e a gente volta daqui a pouco.